No dia 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação que transformou o Brasil em um país de regime republicano. Antes disso, nosso país era um império organizado a partir do rompimento dos laços coloniais com Portugal. A própria palavra já diz, proclamação, que quer dizer falar em voz alta. Foi o dia em que eles falaram, o Brasil é república. Mudou-se o regime político. Uma monarquia entra agora uma república, um regime aí de 70 anos aproximadamente tinha caído e entra agora um regime onde a população vai votar, onde o povo vai escolher o governante. A princípio uma ditadura militar, mas o objetivo era estruturar o país para que uma nova ordem econômica fosse instaurada aqui dentro. Depois de quase 70 anos de monarquia, o Brasil tornou-se uma república. Qualquer mudança de regime, especialmente após uma longa tradição política como aquela, só pode ser explicada por vários e complexos fatores. A velocidade e a força do processo de transformação pelo qual o Brasil passou na segunda metade do século XIX ajudam a explicar o crescente isolamento da monarquia. O grande relojoeiro da história, não é? É o tempo. O Brasil foi o último país aí a proclamar uma república. E hoje a gente olha para os países que se tornaram independentes, não é? Estudar movimentos revolucionários é muito importante, é emocionante, é bonito, mas existe a hora certa de se fazer as revoluções. Países como Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Equador, que se tornaram repúblicas independentes antes do Brasil, o que eles têm hoje? Ao contrário, nós temos aí o Brasil com essa extensão territorial, matérias-primas, um país com infraestrutura, foi o último país a emancipar, o último país a acabar com a monarquia como forma de governo. Isso foi muito importante para o nosso país. Então, é muito importante essa data de virada de regime político, porque ela marca o processo de urbanização do país dentro dos critérios capitalistas. Após ter sido feita a proclamação da República, Dom Pedro II foi comunicado que a família real deveria deixar o Brasil. A partir deste acontecimento, o Brasil deixou de ser uma monarquia governada pela família Dom Pedro e se tornou uma república na qual o povo passou a ter o direito de eleger seus governantes. Questionado se o Brasil realmente vive uma república, o historiador Flávio deu seu ponto de vista. Vivemos numa república, mas não somos aqueles republicanos responsáveis pela organização do Estado. O Brasil ele é uma república, não é, federativa, nós temos estados, não é, temos deputados, senadores, prefeitos, vereadores, pessoas que são escolhidas pelo povo. Mas como que é o nosso povo? Aonde que está a responsabilidade dele para a escolha desses chefes de Estado? É aí que mora a grande responsabilidade de uma república. Um fato interessante que envolve a história do Brasil refere-se à cidade de Manhuaçu. No século XIX, o município chegou a ser um país independente com uma área quase 30 vezes maior. A experiência da República de Manhuaçu durou apenas 22 dias, tempo suficiente para criar um tabu que relegou a revolta a um silêncio permanente. Depois de 10 anos de trabalhos intensos, investigações, busca por documentos da época e até com o apoio da Polícia Civil, o historiador Flávio lançou em 2009 o livro A República do Silêncio, que é constituído por versões que retratam o período. Essa história ficou ocultada durante muitos anos na história, aproximadamente 130 anos. E aí, como que isso chega até a gente, não é? Como que um fato desse chega até o presente? Você não consegue manter uma mentira e nem uma história que não foi muito bem contada por muito tempo. Então, o grande relojoeiro do tempo é a verdade. E a verdade um dia ela vai aparecendo, não é? Os testemunhos, os relatos, a história oral, as pessoas vão perguntando umas para as outras, vão contando histórias, documentos que são adulterados. Então, o historiador, ele é o investigador. Então, eu fiz uma investigação em cima desse material e consegui, durante alguns anos de pesquisa,
observar aí alguns pontos que não tinham sido observados e conseguir levantar as minhas hipóteses e defender a existência dessa manifestação política que foi a República do Manhuaçu. A República de Manhuaçu impulsionou uma série de decisões posteriores à sua proclamação, como a transferência da capital de Minas Gerais de Ouro Preto para Belo Horizonte, assim como as consequências trazidas pelos 22 dias em que Manhuaçu foi uma república. Os 127 anos da República do Brasil também mudaram os rumos do país. Neste 15 de novembro, a mensagem deixada por Flávio é de otimismo. A República ela veio para tentar melhorar as coisas, mas quem melhora mesmo é o povo a partir do momento que ele tem consciência de si. Então, uma vez eu vi uma propaganda na televisão que dizia que os bons são a maioria. Então a gente tem que pensar assim, que nós somos bons e que nós teremos condições de melhorar esse país a cada dia, que nós teremos condições de consertar as coisas a cada dia e acreditar nas instituições e que as instituições também nos façam acreditar que elas querem essa mudança. Eu acho que essa é a grande mensagem.